Professor Luiz Fernando Giroto, hoje, 1º de maio de 2024. E já surge no horizonte o 25º Gigante Vermelho, a festa do peão boiadeiro de Cândido Mota. Essa festa eu a conheço desde o momento em que ela se iniciou ali na Rua São Paulo, ainda numa estrutura mais simples, e aí ela, passo a passo, ela cresceu, né? E sem dúvida é uma festa que está nesse ambiente da mobilidade urbana, que tem demandado, segundo uma lei federal de 2012, a adequação da mobilidade urbana no plano do município, através de uma lei municipal. Então foram ofertados vários prazos, né? E tudo indica, até eu me manifestei sobre esse assunto recentemente na Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cândido Mota, tudo indica que nós ainda não providenciamos essa adequação, porque existe um potencial lesivo de não fazê-la, né? A lei municipal de mobilidade urbana. E esse potencial é justamente o impedimento de captação de recursos federais, aqueles recursos não retornáveis e que mais anteriormente se denominava de fundo perdido, né? Eu acho que chegaram à conclusão que esse fundo perdido é uma visão assim errada, né? Por que é fundo perdido se é para benefício da população? Então aí agora, mais recentemente, se conta mais sobre recursos não retornáveis, que não são empréstimos, são dotações, né? Dotações do orçamento da União, né? Desembolsos da União para, por exemplo, municípios como o município de Cândido Mota. Então, o que eu lhes conto, né, nesse dia do trabalho, pela complexidade desse assunto mobilidade urbana, e é uma complexidade porque envolve o ser humano, nas várias dimensões do bem-estar, da saúde, né, do desenvolvimento econômico, da sociedade. Então, eu acredito que uma transição benéfica para o município será a Câmara Municipal passar a funcionar nesse mês de maio para junho num regime semanal. Mas o que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, me parece que isso vai favorecer a discussão sobre mobilidade urbana, né, que é algo que o município tem como foco. O ano passado nós tivemos problemas nesse campo da mobilidade urbana. E não que exista assim uma responsabilidade objetiva do poder público, né? Mas de qualquer forma são questões que envolvem a mobilidade urbana. Falecimento de pessoas nesse ecossistema de mobilidade urbana. Esse ecossistema também é gerido pela prefeitura, quer dizer, a prefeitura interfere nisso, né? A Câmara Municipal também, quer dizer. Então tudo isso faz parte de um grande sistema público-privado, quer dizer, a mobilidade urbana não se faz somente pela pessoa, ou pela família, ou pela empresa, ela se faz em conjunto com o poder público. Então tudo isso, mais esse conceito de investimento público, me parece que tem que amadurecer mais. Por exemplo, nós temos a festa do milho, que é da Igreja Católica, já tem uma destinação muito objetiva dos recursos apurados. Nós temos o Cooper Show, que é da Cooper Mota, cooperativa de agronegócio com sede no município. Já tem uma destinação do investimento e de algum retorno social, de negócios e até financeiro que o Cooper Show venha a oferecer. E aí você pode citar outras experiências, né? Outras experiências dessa relação bem nítida entre investimento e retorno. Já no caso da festa do peão, do Gigante Vermelho, são valores elevados. Então imagina você fornecer para um peão boiadeiro uma caminhonete. É um valor alto. E quando na prática esse movimento do peão boiadeiro, ele não é forte no município, né? Nós temos forte sim aquele fenômeno da cavalgada equestre, né, e das provas do tambor e várias
e várias provas nesse sentido. Então, me parece, precisa amadurecer mais o raciocínio, que há um encarecimento dessa festa do Gigante Vermelho no contexto em que ela traz para o município aquilo que não tem expressão social, cultural e econômica. Então não faz sentido. Não faz sentido você investir em algo que não fortalece a identidade do município. Agora, os shows são positivos? São positivos? São positivos. A questão equestre, né, os passeios equestres, as provas equestres são benéficas? São benéficas. Até porque, convenhamos, cidadão e cidadã, internautas, houve um ferimento de um peão boiadeiro, uma lesão, né? Uma lesão na cabeça, ele foi para UTI, tudo, se recuperou há uns anos atrás aí. Então é uma prova que expõe o município, né? Porque o município acaba por participar junto, por financiar. As autoridades destinam recursos do orçamento, entre outros recursos estaduais e federais que podem surgir. E tudo isso para uma experiência que é cara e não dá retorno, né? Do ponto de vista prático para o município. Quer dizer, é algo assim alegórico, assim, né? Tem um barulho lá e tal, mas não é o dia a dia do município. O dia a dia do município vocês veem, é futebol, é campeonato de futebol, né? Cândido Mota adora o futebol amador, né? Como Assis adora o basquete, com essa tendência de Assis, um basquete mais profissional, quer dizer. Então, é preciso pensar melhor como administrar esse fenômeno Gigante Vermelho. E o Gigante Vermelho pode esclarecer melhor e ajudar a todo mundo a entender melhor o que é o Gigante Vermelho. Até porque na internet tem uma possível dívida desse grupo do Gigante Vermelho com a União. O Tribunal de Contas da União tem apurado isso e como cobrar isso. Isso, pelo que eu me recordo, né? Se eu estiver errado eu corrijo depois. É um valor de R$200 mil que foi captado lá no início da década de 2010, né? Ali alguns anos ali para frente, foi captado naquela época. E aí depois isso foi verificado que pode não ter sido bem utilizado, a verba dentro do conceito de gratuidade. Então tem toda uma discussão lá jurídica. Então isso também pesa para um olhar mais criterioso para o Gigante Vermelho, dentro daquela visão do José Eli da Veiga, o professor lá da Universidade de São Paulo, de Piracicaba, e também de São Paulo capital. Quer dizer, o José Eli tem um artigo que ele conta sobre esse volume chamado PIB, né? PIB per capita, quer dizer, a produção dividido pelo número de pessoas. E aí ele fala, mas o que é o quente, o que é o Gigante Vermelho mesmo é a renda familiar, é o que chega de concreto para o cidadão. Mas só renda financeira, dinheiro no bolso? Não, bem-estar, qualidade de vida também é renda. Quer dizer, porque você deixa de... Ao estar saudável, você deixa de comprar remédio, porque você tem uma imunidade alta e isso é dinheiro no bolso indiretamente. Quer dizer, além do bem-estar que não tem preço, e a saúde que não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Então são percepções assim que precisam amadurecer, né? Serem certificadas pelas autoridades, se o meu raciocínio está correto. E essa visão de que movimenta a economia me parece um pouco ilusória, porque são desembolsos que se deslocam para fora do município. Até o patrocinador, que seria em tese o melhor, a Casa de Conte, hoje já não é mais, é uma outra empresa. E nada contra a empresa quer aparecer e quer se mostrar, mas me parece equivocado essa opção meramente assim financeira de trazer um patrocinador de fora, se Cândido Mota é o foco, né? Se é o Gigante Vermelho é Cândido Mota, então os nossos gigantes têm prioridade. Então vamos, na minha opinião, essa é a minha hipótese. Eu faço esse conjunto de sugestões, né, para criar força numa discussão maior. Afinal de contas, existem outras prioridades para o município, inclusive no sentido de consolidar melhor o município naquele contexto de município de interesse turístico. E até essa
visão que eu tive desse reforço no conceito de município, que é o Principado de Sena. Cândido Mota, Principado de Sena. Duas famílias fantásticas na história do Brasil, a família Mota e a família Sena, junto com o Cândido Mota. Porque o Sena esteve aqui em 10 de janeiro de 1994. 1994. Um abraço do Giroto, o professor.